Convido a todos que possam abrir nas Sagradas Escrituras, no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Evangelho de Marcos, capítulo 2. Evangelho de Marcos, capítulo 2, deixe sua Bíblia aberta. Meus irmãos, eu acredito que quem veio hoje aqui tem um objetivo de agradar a Deus com todas as suas forças. Geralmente, quem vem para a igreja num domingo, principalmente chuvoso, tem a intenção de fazer boas ações, evitar o mal, rejeitá-lo, ajudar os necessitados, orar, ler a Bíblia. E, às vezes, equivocadamente, a gente causa uma confusão na nossa mente, porque a gente pensa que assim é que a gente glorifica a Deus. A gente, às vezes, acha que se nós formos bons o suficiente, se a gente fizer tudo certo, Deus ele vai ficar satisfeito com a gente. Mas será que realmente essa é a maneira que Deus ele é glorificado? Pense no que acontece no nosso dia a dia, ou no que acontece na nossa própria igreja, onde muitos vêm glorificar a Deus, simplesmente vindo à igreja, cantando louvores, participando dos eventos e programações da igreja. Será que é assim que a gente glorifica a Deus? Outros acham que glorificar a Deus é ser uma pessoa respeitada, ser uma pessoa próspera, bem-sucedida nos seus negócios e admirada pelos outros. E há quem pense que Deus ele se agrada quando a gente evita certos pecados que são visíveis ao nosso olho, enquanto lá dentro do nosso coração nós estamos cheios de orgulho, inveja e falta de perdão. A Bíblia nos mostra uma realidade um pouco diferente dessas situações que eu falei para vocês. A verdadeira forma de glorificar a Deus não está apenas em fazer coisas boas ou no parecer religioso. O Rei Jesus, ele de fato glorificou a Deus, mas a pergunta que eu queria que nós pensássemos hoje, e que pelo menos me desafia bastante, é se as nossas vidas, de fato, têm glorificado a Deus. A nossa fé, ela é ativa, ela é impactante, ela é radical, ela é perseverante. A nossa fé, ela é visível. Ou será que a gente se contenta a estar no meio da multidão, observar de longe, ficar apenas criticando e desviando as pessoas do foco da pessoa de Jesus Cristo? É isso que Marcos ele vai nos esclarecer quando escreve no capítulo 2, nas Sagradas Escrituras. Veja aí comigo, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Diz o seguinte: Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora,
para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre toda a terra, autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Feche seus olhos, vamos orar um momento ao Senhor. Senhor, nós estamos aqui diante da sua presença e pedimos a Ti que aplique a Tua santa palavra que foi lida, aplique aos nossos corações, nos traz edificação e nos faz ficarmos mais próximos do Senhor Jesus. Eu te peço que pela Tua graça e misericórdia eu seja encontrado fiel, manejando a palavra da verdade. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como nós temos visto já, o Evangelho de Marcos, ele tem um tom apressado, muito imediatamente, logo é um evangelho mais de ação. E por ser o primeiro evangelho, e muitos chamam isso de supremacia marcana, porque ele foi o evangelho que deu base a Mateus consultar, que deu base a Lucas consultá-lo, e eles fizeram seus evangelhos com base no de Marcos. Então, de Marcos, ele é o primeiro evangelho a ser escrito. E ele foi escrito provavelmente pela dinâmica que a gente vê desde o capítulo 1 já, em muita ação, Marcos ele está sendo apressado, entre aspas, em falar, em passar as informações, justamente porque aqueles irmãos estavam no estado de desconforto, no estado de perseguição da igreja, e eles precisavam de informações rápidas. E Marcos, ele se preocupa então em falar logo no início do seu evangelho, que essa palavra evangelho, que significa boa notícia, e na qual o imperador, ele usava muito no contexto político, para anunciar coisas boas a respeito do império. Marcos, ele utiliza essa palavra para dizer que um governante chegou, que um rei chegou, Jesus Cristo, Filho de Deus, o Rei das Nações, e nós vimos que isso corresponde a profecias antigas. Jesus Cristo é aquele que foi prometido lá no profeta Isaías, ele é o Rei das Nações, e para isso veio João Batista anunciá-lo. Então, Marcos ele vai esclarecendo quem é Jesus Cristo até agora, e ele vai mostrando que Jesus Cristo ele tem uma mensagem. E mais importante do que curas e expulsão de demônios é a sua mensagem. E ele está preocupado em anunciar a mensagem do reino, que o reino está próximo, que o reino, na verdade, ele chegou com o rei. E você só tem uma resposta: arrependimento e crer no evangelho de Deus. Essa era a mensagem de Jesus Cristo. E nós vemos aqui que Jesus ele continua a falar dessa mensagem. Mas não só isso, quando nós vemos no versículo 12, nós verificamos que as pessoas, elas, diante de tudo que Jesus fez, nesse trecho, elas glorificaram a Deus. Então, nós vamos ver hoje maneiras de glorificar a Deus, segundo o ministério do Rei Jesus. E a primeira maneira de glorificar a Deus que nós veremos, é que Jesus, ele anuncia a sua palavra. Então, a primeira maneira que nós devemos tirar para nós é anunciar a palavra do Rei Jesus. Iremos ver dos versículos de 1 a 5, início do 5. Diz o seguinte, o primeiro versículo, acompanhe comigo. E, dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu, e logo se ouviu que ele estava em casa. Então, se os irmãos lembram como acabou o capítulo 1, o ex-leproso, ele divulga algo que Jesus asseveradamente disse: não faça isso, não espalhe essa notícia, vá ao templo, se purifique, fale ao sacerdote, obedeça a prescrição de Moisés. E aí o ex-leproso não faz isso, e uma notícia, ela desencadeia numa multidão procurando Jesus Cristo. Como é que essa pessoa consegue curar
uma pessoa de uma lepra, uma coisa que nós nunca vimos. Então Jesus, ele espera alguns dias, e depois de alguns dias em que a multidão, ela diminui, essa efervescência, aí Jesus, ele volta de novo a Cafarnaum. Ele entra de novo em Cafarnaum, ele entra na casa que ele está hospedado, na casa de Pedro, na casa de Simão e Pedro, onde ele curou a sogra de Pedro. E ele está lá nessa casa. E quando as pessoas percebem que aquele que expulsou demônios, aquele que curou um leproso, aquele que curou pessoas está ali, elas vão para lá. E se você acompanhar o Evangelho de Marcos e você for até o capítulo 10, você vai contar por volta de 38 vezes que aparece a palavra multidão. Então é uma palavra que aparece bastante vezes nesse Evangelho. E infelizmente, muitas das vezes, as vezes que aparece, na grande maioria das vezes, é algo negativo. Então, o ministério de Jesus, ele não significa que ele é bem sucedido porque tem muita gente, mas significa que provavelmente essas pessoas estão indo pelas motivações erradas, ouvir a Jesus. E conforme você vai lendo o Evangelho, realmente isso se comprova. E aí no versículo 2 diz o seguinte: o que é que acontece então na casa que Jesus está hospedado e onde estão essas multidões? E muitos afluíram para ali, tantos que não havia espaço, nem mesmo junto à porta, eles achavam lugar. E o que é que Jesus fazia? E anunciava-lhes a palavra. Então perceba, essas pessoas, elas estão ali, talvez, numa expectativa errada, querendo ver expulsão de demônios, querendo ver sinais, mas Jesus, ele fica firme em sua missão. A sua missão era anunciar a palavra dele. Se os irmãos forem para o capítulo 1, versículos 14 e 15, vocês verão que a mensagem de Jesus, pelo menos que Marcos resume para nós, é que o reino é chegado. O rei chegou. Arrependam-se. Arrependam-se e creia no Evangelho. Meus irmãos, será que essa é uma mensagem que encheria as igrejas hoje? Porque essa era a mensagem do nosso Rei Jesus. O Rei Jesus Cristo, lógico, Marcos ele resumiu aqui a mensagem de Jesus, mas Marcos ele está querendo falar o principal foco da mensagem de Jesus, quando ele passava pelos profetas, quando ele passava pelo Antigo Testamento, era essa. O reino de Deus chegou, arrependam-se, creia na boa notícia de salvação. O rei chegou. E quem é o Evangelho? Porque no versículo 15 do capítulo 1 fala, crê no Evangelho. O Evangelho nós já vimos, é sobre ele. Ele pregava a salvação sobre ele, para as pessoas. E o que é que acontece diante desse anunciar da palavra? Versículo 3 diz que alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram, removeram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava. E fazendo uma abertura e tendo removido, baixaram o leito em que jazia o doente. Meus irmãos, o que nós temos que ter de entendimento aqui era que a gente vê pessoas paralíticas hoje, sim, e no contexto de cidade em que vivemos já é difícil a locomoção dessas pessoas. Imagina no primeiro século, na época de Jesus. Na época de Jesus eles levavam uma espécie de maca, que era uma cama improvisada, e essa pessoa que era paralítica, ela era uma pessoa 100% dependente do outro. Não tinha assistência do governo, como tem hoje. Não tinha nada para essa pessoa. Ela virava um mendigo, praticamente, que ficava a depender dos outros. Então, uma situação extremamente desesperadora. Mas essa pessoa, com seus amigos, ouve que Jesus está em um lugar.
E eles vão para aquele lugar, só que eles não conseguem chegar perto do rei Jesus. Então, eles, na arquitetura da casa das épocas, se você fosse na lateral da casa, tinha uma escada. E essa escada, ela dava acesso, digamos, ao telhado de hoje. E essa escada, ela era usada muito em épocas quentes, as pessoas ficavam ali na sombra. Elas ficavam no tempo de meditação, usava para secar roupas e etc., várias coisas. Então, eles viram esse acesso fácil, subiram a escada e as telhas não eram como é hoje, mas eram uma espécie de palha e barro e madeira. Então, facilmente essas pessoas subiram e abriram, fizeram um buraco na casa de Simão Pedro e de André. E eles fazendo esse buraco, porque eles viam que o rei Jesus estava lá, então eles tinham urgência de estarem perto do rei Jesus, porque Jesus Cristo podia resolver o problema desse paralítico. E o versículo 5 diz assim: vendo-lhes a fé. Então perceba, talvez se isso acontecesse hoje em dia, e a gente, vamos supor que Jesus tivesse vindo hoje e alguém derrubasse o teto, abrisse um buraco no teto, e Marcos ele não fala nada a respeito disso, mas talvez algumas pessoas iriam ficar preocupadas. Enquanto Jesus falava, o foco delas ia mudar, ia fazer assim: alguém fez um buraco no teto. Aí ia ficar desviando o foco talvez das outras pessoas que estão adorando o rei Jesus. Iria ficar: será que Jesus não está vendo não? Eu vou falar para Jesus, fez um buraco no teto. Mas só que o rei Jesus, ele olha diferente para essas pessoas. Embora seja algo chocante mesmo, um buraco no teto de uma casa, mas Jesus, ele vê algo que talvez muitos de nós não tenhamos visto se estivéssemos ali. Ele vê a fé daquelas pessoas. E isso já diz um pouco sobre o tom do Evangelho de Marcos. Porque a fé, meus irmãos, em Marcos é uma fé que toma medidas radicais, que toma medidas urgentes e desesperadoras. É uma fé que exige ação. E é isso que Jesus vê em todas aquelas pessoas, e não só no paralítico, mas nos amigos que estão ajudando essa pessoa. E às vezes fica uma reflexão para a gente: será que hoje em dia nós, que diferentemente até do público de Marcos, que estava num contexto de perseguição, estavam sendo perseguidos, meus irmãos. Então imagine o público de Marcos ouvindo isso: eu me pareço com esse paralítico. Provavelmente eles deveriam pensar assim, porque eles estão vida ou morte ali, porque eles creem no Senhor Jesus. Agora, será que nós, ao ouvirmos esse relato, temos o mesmo impacto, a mesma urgência de reino? Por exemplo, a chuva talvez tenha impedido muitos de virem para a igreja hoje. Uma chuva foi o suficiente para abafar a fé de alguns. Ou pior, meus irmãos, às vezes nós ficamos cansados do nosso trabalho. A gente trabalha muito, de fato, muitos trabalham realmente bastante. Eu já trabalhei de domingo a domingo, e muitas vezes eu fiquei cansado e lutei contra o meu cansaço para vir à igreja, porque o reino de Deus, ele é muito mais importante. A palavra de Jesus, ela é mais urgente do que o meu cansaço, do que o meu conforto, do que o meu dormir, do que o meu descansar, do que o meu levantar, do que o meu ganhar o pão de cada dia simplesmente. Essas pessoas, elas tomam uma medida radical que impacta o rei Jesus. Será que o rei Jesus,
ele pode enxergar fé em você e em mim, meu irmão? Será que a gente tem, pelo menos, abrido a Bíblia em nossa casa ao começar o dia? Será que a gente tem se esforçado para mostrar a nossa fé visível? Porque se você e eu, nós temos um relacionamento com o Rei Jesus, e a palavra dele é essencial e urgente para nós, isso vai dar evidências. Isso nós iremos mostrar em ações, em medidas. Isso nós iremos mostrar no nosso dia a dia, no nosso compromisso. Porque, meus irmãos, diferentemente daquela época, nós temos uma outra luta. Nós temos uma luta contra o conforto, contra o sono, contra a facilidade, contra as inúmeras traduções da Bíblia que nós temos em casa, enquanto aquelas pessoas, elas tinham que ir necessariamente a um canto onde alguém deveria instruir pessoas que não sabiam ler naquela época. Mas nós temos toda a acessibilidade, e ainda assim parece muitas vezes que o reino não é urgente para nós. Mas para os amigos e para o paralítico, de fato era urgente. E Jesus, ele contempla a fé dessas pessoas. E nós precisamos glorificar a Deus da maneira como esses amigos e esse paralítico o glorificou, usando todo o nosso recurso, todo o nosso ser, e a nossa fé ela deve revelar ações radicais e impactantes para o mundo, e no qual o Rei Jesus ele possa enxergar fé em nossos corações. Nós estamos vendo, meus irmãos, maneiras de glorificar a Deus. A primeira maneira de glorificar a Deus que nós vemos no ministério do Rei Jesus é anunciar a palavra do próprio Rei Jesus Cristo. Será que nós estamos fazendo isso? Será que nós tratamos com urgência a palavra do nosso Rei? Nós vamos ver agora a segunda maneira de glorificar a Deus, que é crer que Jesus é o Rei que perdoa pecados. Versículo 5 a 7, ainda. Versículo 5 diz: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Se a gente seguir a sequência narrativa do capítulo 1 ao 2, a gente tem a expectativa, e até um pastor ele falou assim, ele estava no culto doméstico, instruindo sua filha sobre esse versículo, ele falou: filha, o que é que você acha que aconteceu quando o paralítico chegou na frente do Rei Jesus? Ela disse: ele voltou a andar. Mas não. Marcos, ele frustra talvez as nossas expectativas e as expectativas das pessoas ao redor. Porque Marcos diz: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas veja, essas pessoas, elas tiveram fé no Rei Jesus. De fato, elas creram no Evangelho. Mas as pessoas ao redor parece que não pensavam assim. Em vez de se atentar para o buraco que estava no teto, algumas pessoas se atentaram para outra coisa. E o versículo 6 vai dizer: mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele, este homem, deste modo? Isto é blasfêmia. Quem é capaz de perdoar pecados, senão um, que é Deus? E se você leu o capítulo 1 e acompanhou o capítulo 1, você vê que Marcos ele já dá um tom para os escribas. Porque se você for no capítulo 1, você vai ver que Jesus ele ensina com uma autoridade diferente dos escribas. Então Marcos ele já está apontando que o ensino de Jesus ele parece ser um ensino
profundo, ele parece ser um ensino apaixonante, parece ser um ensino de quem se relaciona com Deus. E os escribas, em vez de verem e conseguirem, porque, meus irmãos, eles eram os professores da época, eles eram aqueles que tinham a Bíblia na mão. Não era todo mundo que tinha acesso às Sagradas Escrituras, mas os escribas, eles eram estudiosos, mas eles têm uma dificuldade de enxergar em Jesus além dos olhos. Eles enxergam a Jesus como um mero homem. Eles não enxergam a Jesus como o rei. Eles não enxergam Jesus como o Senhor. Eles não enxergam a Jesus como aquele que é capaz de perdoar os pecados. E será que nós enxergamos Jesus dessa maneira? Porque, veja bem, se o ministério de Jesus Cristo é perdão de pecados, os pecados, e quem estava lá naquela época entendia que pecado é algo que ofende a Deus diretamente. Pode ofender as pessoas ao redor. E esse é o ministério de Jesus, é de perdão de pecados. Ele é o rei que perdoa os pecados daquele que crê. E por que eu estou falando isso? Porque imagina a seguinte situação, que você está aí passando no banco da igreja, por exemplo, Vinícius, o presbítero Vinícius está passando no banco da igreja, eu estou aqui pregando nesse momento, aí ele vai e pisa no pé de Isabela, ai! Aí Vinícius fala, Isabela, depois eu peço para Claudino pedir perdão para você. Será que fui eu o culpado que ofendi Isabela? Não faz sentido, né? Por que eu estou falando isso? Porque só faz sentido Jesus perdoar os pecados se Ele for Deus e se o pecado for uma ofensa primeiramente a Ele. E parece, meus irmãos, que às vezes a gente não transparece esse ministério que Jesus ele concedeu para nós, de perdão de pecados. Porque na igreja local, nós brigamos, nós temos conflitos, nós temos desentendimentos, e as pessoas ofendem umas às outras, e muitas vezes não pensamos que quando nós ofendemos outro, quando nós desprezamos outro, quando nós rejeitamos outro, quando nós criticamos pecaminosamente, verbalmente, massacramos outra pessoa, a gente pensa, nós estamos ofendendo aquela pessoa. Não, meus irmãos. Você e eu, nós estamos ofendendo ao próprio Deus, porque nós estamos pecando. E o pecado, ele ofende primeiramente a Deus. E para nós glorificarmos ao nosso Senhor, nós temos que viver segundo o perdão que Ele nos concedeu. E nós temos que exibir esse perdão recebido em nossas vidas. Parece que muitas vezes, em algumas ocasiões, nós falhamos nisso. E se você está aqui hoje, e você foi de alguma forma magoado na nossa igreja, ou por algum de nós, nos perdoe, meu irmão, nos perdoe, minha irmã, porque, infelizmente, às vezes o pecado, ele nos marca, mas olhe para o Senhor Jesus Cristo, olhe para Deus, para o Rei que encarnou, e por mais que nós manchemos o ministério do nosso Rei, isso não anula
que ele está disposto a perdoar pecados, que esse é o ministério que glorifica a Ele. Se você crê que Jesus Cristo é o Rei que perdoa pecados, você vai estar glorificando a Deus, porque você recebeu o perdão dos pecados e a sua vida, ela vai estar transformada, porque você se arrependeu e você creu no Evangelho. Tem um pastor que ele certa vez estava ensinando para uma criança sobre perdão, quer dizer, sobre culpa, e aí ele estava nas crianças, e aí ele falou assim, olha, você sabe o que você sabe o que é pecado? Aí a criança falou, sei sim, pastor. Criança de 5 anos, 6 anos, falou, sei sim, pastor. Quando algum amigo meu rouba meu biscoito. Aí ele falou, opa, muito bem, é verdade. Quando algum amigo seu rouba seu biscoito, ele pecou. Agora, me diz uma coisa, e se ninguém souber que seu amigo roubou o seu biscoito, ele ainda é culpado? Aí a criança respondeu, é sim. Aí por quê? Porque ele ofendeu a Deus que a tudo vê. Então, meus irmãos, uma vida de perdão de pecados é uma vida que você se importa com o Deus que a tudo vê. E você não quer ofender novamente Ele. E você quer, de fato, pelo seu coração transformado, responder ao seu Redentor, ao seu Rei, que te perdoou. Você quer, em resposta a esse perdão, viver em amor a Ele. E é dessa maneira que você glorifica a Deus e que eu glorifico a Deus. Nós estamos vendo maneiras de glorificar a Deus. A primeira maneira que nós vimos é anunciar a palavra do Rei Jesus. A segunda maneira é crer que Jesus é o Rei que perdoa pecados. E a terceira maneira que nós iremos ver é que nós temos que entender que a fé em Jesus é uma fé sobrenatural. E é isso que nós vamos ver nos versículos 8 a 11. Veja aí comigo. Versículo 8. E imediatamente Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles, os escribas, assim arrazoavam entre eles mesmos, disse-lhes, por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda. Então Jesus, ele se mostra mais uma vez Rei, Senhor, o Deus encarnado, Filho de Deus, e Marcos deixa isso claro, porque Jesus está lá. Ele deu perdão para o paralítico, só que ele, que a tudo vê, sondou os corações dos escribas, e ele sabia o que aqueles religiosos, aquelas pessoas que viviam uma fé superficial, embora tivessem um conhecimento profundo das Escrituras, estavam pensando. E Jesus, ele então vai questionar por que eles estão pensando aquilo. E ele diz, o que é mais fácil dizer? Porque se eu digo, os seus pecados estão perdoados, não tem como você ver isso. Como é que você vai saber que aquela pessoa recebeu o perdão de pecados se eu falar isso? Não é visível. A gente só vai saber disso no julgamento final, se aquela pessoa ela for salva de fato. Então Jesus, para comprovar que o maior, ou seja, a gravidade maior, a principal doença, meus irmãos, que nós temos é o pecado. E ele vai dizer, para provar que o maior é verdadeiro, eu vou fazer outra coisa, que vocês estão com sua mente pequena, encaixando Deus numa limitância, porque vocês não conseguem ver que eu sou o Rei, que eu sou o Senhor. E aí ele vai falar, versículo 10, ora, para que saibais que o Filho do Homem
tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Então veja, Jesus ele fala para eles, usando uma primeira vez que Marcos ele quer falar para a gente uma palavra, uma expressão que é o Filho do Homem. E se você for procurar essa expressão na Bíblia, você vai achar em Daniel, no livro de Daniel, no Antigo Testamento. E especificamente lá no capítulo 7, mas o livro de Daniel, meus irmãos, em resumo, ele fala sobre Yahvé, o Deus da aliança, o Deus que nós cremos, que enviou Jesus Cristo. Ele está em aliança com seu povo e ele envia seu povo para um momento de purificação dos seus pecados. E esse momento de purificação, ele vai ser marcado pelo governo do Filho do Homem. O Filho do Homem, ele vai ser aquela autoridade que Deus vai estabelecer para guiar o seu povo que está purificando os seus pecados à redenção. E veja só, se não se encaixa bem aqui. Jesus Cristo é o Filho do Homem. Jesus Cristo é esse rei que está conduzindo o seu povo à purificação dos seus pecados e ao caminho da redenção, da libertação dos pecados. Então, Marcos ele coloca, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder, eu sou o governante, eu tenho autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, versículo 11, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então, versículo 12, ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Meus irmãos, como já falei um pouco no ponto 2, da segunda maneira de glorificar a Deus, não existe uma fé invisível. Se eu e vocês, nós fomos salvos pelo Senhor Jesus Cristo, a evidência do paralítico foi voltar a andar. E Jesus evidenciou nesse momento sobrenatural que de fato os pecados dele foram perdoados. Agora, se eu perguntasse para você, será que as pessoas no seu trabalho, elas creem que seus pecados foram de fato perdoados? Que você tem um relacionamento com esse Deus que você vem todo domingo adorá-lo? Será que a sua família, ela vê que você tem os seus pecados perdoados e ela vê coisas que qualquer ser humano naquela situação agiria de uma forma, só que você age de outra forma? Como assim? Pense bem, meus irmãos, no momento, quando nós estamos sendo injustiçados, e eu acho que a maioria das pessoas já passou por algum momento de injustiça. Teve até um professor que eu fui ver uma aula dele sobre defesa da fé, e ele falou assim, tinha um ateu que ele questionava eles que não existe injustiça. Aí ele falou assim, olha, e ele era aluno dele, né? Ele, tá bom, não existe injustiça não. Aí, isso é muito subjetivo, professor, entendeu? Cada um pensa de um jeito e tal. Aí, tá bom. Aí ele corrigiu o trabalho desse aluno, o trabalho do aluno estava perfeito. E aí ele botou 0. Aí ele falou, professor, peraí, por que você botou 0 no meu trabalho? Ele, olha, seu trabalho está muito bom realmente, só que você não colocou a capa azul no seu trabalho, então é 0. Aí ele falou, mas isso aí é uma injustiça. Aí, tá vendo? Como a injustiça, ela realmente é algo objetivo, e quando você passa, você sente que passou. E por que eu estou falando isso? Porque, meus irmãos, se você sofre uma injustiça, geralmente você fica com raiva, ou você tem a tendência de ficar com raiva. Você tem a tendência de entrar em conflito com as pessoas, né? Eu, pelo menos, tenho essa tendência. E o que vai mostrar que, de fato, você e eu, nós cremos
e fomos perdoados e temos um relacionamento com esse Rei Jesus, é quando essas ocasiões difíceis vierem na sua vida e na minha vida, e a gente agir de uma maneira que esse mundo não age. É quando você e eu, nós passamos por uma situação onde qualquer pessoa diria, era para você ficar irado nessa situação, e você não fica. É algo sobrenatural, que opera no seu coração, que está contendo a sua ira naquele momento. É quando você não deveria amar uma pessoa de jeito nenhum, e todo mundo diz, abandona essa pessoa, e você não abandona, porque Jesus Cristo, Ele te ama incondicionalmente, Ele não te abandona. E você se espelha nessa fé que é visível e que é sobrenatural e que exibe o poder da ressurreição de Cristo. É isso que é exibir o poder da ressurreição de Cristo. É quando a nossa igreja, como corpo, ela refletir a fé que nós dizemos ter, meus irmãos. É quando alguém chegar na nossa igreja e ele recebeu o melhor acolhimento que ele não recebeu nem na sua casa, um desconhecido. É quando a gente não desprezar uma pessoa que na sociedade, por você ser dessa classe social e essa pessoa ser dessa classe, você tem todos os motivos para não estar associado a essa pessoa, para não frequentar a casa dessa pessoa, porque vocês não têm nada em comum. E o sobrenatural é que o principal vínculo entre você e muitos irmãos aqui é só uma coisa: Jesus Cristo. Então, quando Jesus Cristo é suficiente para que os seus pecados, para que o curso natural das coisas deste mundo não seja o curso natural que você segue, então você entendeu, você creu de fato que Jesus Cristo, Ele te perdoou, e você tem um relacionamento com esse Rei, porque você exibe o poder sobrenatural que opera na sua vida. Diante disso, Igreja do Senhor, a pergunta que nos resta é a seguinte: de fato, nós estamos glorificando a Deus em nossas vidas? Nós estamos tornando a palavra de Deus algo urgente? A palavra do Rei Jesus, ela é uma prioridade em nossa vida? Nós estamos confiando plenamente no perdão do Rei Jesus e vivendo uma fé que pode ser vista, uma fé que pode ser testemunhada pelo mundo e o mundo ficar admirado e dar glória a Deus, como foi com o nosso Rei? Que nós possamos sair daqui hoje compromissados a viver uma fé que glorifica o Rei Jesus, uma fé que leva outras pessoas até Ele, uma fé que crê no seu poder para salvar e transformar vidas para a glória de Deus, em nome de Jesus. Eu peço à igreja que feche os olhos, vamos orar ao Senhor Jesus. Senhor, nós estamos aqui diante da sua presença para dizer que nós queremos sim glorificar o teu santo nome. Deus, nós vemos a tua vida, nós vemos o teu ministério, e nós queremos se assemelhar ao nosso mestre, se assemelhar ao nosso Rei, e pedimos a ti que, apesar dos nossos pecados, das nossas falhas, da nossa ignorância, da nossa fraqueza, isso não seja suficiente para marcar a nossa vida, mas que o teu poder em nós possa exibir a fé que recebe o perdão e crê no Senhor como Rei e governante de todo mundo. Pedimos a ti, meu Senhor, que possamos tratar
a tua palavra com urgência, que a palavra de Cristo possa habitar ricamente em nossos corações, possamos de fato ter a urgência que o nosso Rei Jesus teve, porque nós queremos glorificar a Ti, viver o Evangelho, seguindo o Seu exemplo, meu Senhor. Nos ajuda, nos capacita a todo dia fazer a nossa leitura bíblica, a todo dia instruir a nossa família no Teu Evangelho, nos momentos de preguiça, que o Senhor nos dê força para sair da nossa casa, e vir à escola bíblica dominical, e vir aos cultos à noite, meu Deus, aprender da Tua palavra. Pedimos a Ti também, meu Senhor, que o Senhor possa fazer com que a nossa vida reflita o perdão que recebemos. Muitas vezes é difícil perdoar as pessoas, mas se existe uma pessoa difícil de ser perdoada, com certeza cada um de nós somos essas pessoas. Nós ofendemos inteiramente o Senhor, nós maltratamos a Ti, meu Rei, nós negligenciamos muitas vezes o compromisso que temos contigo, e ao desprezarmos as pessoas, ao tratarmos com ignorância qualquer um, na verdade, a gente pensa que está atingindo aquela pessoa, mas nós estamos atingindo a Ti, e eu peço a Ti, meu Deus, que o Senhor possa criar essa consciência em cada um de nós, que o pecado, ele ofende ao Senhor, como eu preciso, Deus, desse entendimento, que mesmo sem ninguém ver o que eu estou fazendo, mesmo sem plateia, o Senhor está vendo o que eu faço, e que isso, Senhor, seja suficiente para que eu não ofenda a Ti, e que eu viva como um coração que foi transformado e que está em constante arrependimento, em resposta a esse perdão recebido. Senhor, nós pedimos a Ti que, pela Tua graça e Tua misericórdia, possa fazer com que cada um de nós exiba esse poder sobrenatural que opera em nós. Essa relação que nós temos com o Rei, o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, que o poder do Teu Evangelho, que salva todo aquele que crê, seja exibido em nossas vidas. Que no trabalho, que na escola, que na faculdade, as pessoas possam olhar admiradas o nosso testemunho, mas não porque nós estamos exibindo a nós mesmos, mas simplesmente porque não estamos ofuscando o Rei e o nosso relacionamento com o Rei, por estarmos renunciando ao nosso próprio eu. Nos ajuda, Deus, a glorificarmos o Teu nome, que a nossa igreja possa exibir a Tua glória em unidade à pessoa de Jesus Cristo. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.